Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa videoaula, né, que estará aqui na plataforma do ensino à distância da Uniateneu. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui falando diretamente, né, sobre a disciplina Gestão do Conhecimento e Inovação. Eu sou o professor Ricardo Alcino, estarei aqui com vocês nos próximos 50 minutos. Esse é o primeiro vídeo referente à unidade 1 e 2 da sua disciplina. E a minha expectativa é que ao final desse vídeo você tenha mais conhecimento ainda sobre essa disciplina tão importante aí para a sua formação. Ok? Então, já aqui dando um toque para você, baixem o material da disciplina. O material está fantástico, tem muita informação bacana e outra coisa, muitas informações atuais que vocês podem estar vivenciando nesse momento que nós estamos passando, né, de transição, onde várias empresas, vários segmentos do mercado estão buscando mais conhecimento para que possam inovar. Então, muito atual o nosso tema. Os conteúdos que vocês podem aqui depois baixar aqui na disciplina. Cada unidade lá tem 3 conteúdos fantásticos. Então, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade de estar baixando esse material, porque vai servir para a sua carreira, vai servir para onde você estiver inserido nesse mundo, né, da economia, nesse mundo do mercado, nesse mundo onde você pode estar se desenvolvendo com relação à sua carreira. Ok? Então, deixa eu me apresentar mais formalmente. Eu vou abrir aqui os nossos slides da nossa aula para que eu possa compartilhar com você esses ensinamentos. Então, nós estamos falando da disciplina Gestão do Conhecimento e Inovação. Eu sou o professor Ricardo Alcino, eu sou economista, sou pós-graduado em Gestão de Pessoas, pós-graduado em Psicologia Positiva. Eu tenho aí um MBA, que é Coaching Organizacional, e sou também graduando em Psicologia na Uniateneu. Eu sou consultor empresarial há 18 anos que eu trabalho nessa área de desenvolvimento dentro das empresas. Sou professor de graduação e pós-graduação também da Uniateneu. E aí, palestrante profissional, sou Master Coach Trainer, Master em Analista de Perfil Comportamental, especialista em Cultura e Gestão Organizacional. Enfim, eu estou aqui para contribuir com você, para servir você nessa disciplina, como eu já falei, uma disciplina extremamente importante para a sua carreira. Então aí eu espero que mais e mais alunos aí assistam essa aula, que é considerada uma aula ao vivo, mas ela fica aqui gravada para que você possa aí durante a sua disciplina assistir essas aulas quantas vezes você quiser. Ok? Então eu quero começar com uma reflexão muito importante, que é sua profissão. Independente de qual momento você esteja, se você já trabalha, se você já tem aí alguns anos no mercado, ou se você está em início de carreira, essa é a sua primeira graduação, eu não sei em qual situação você se encontra, mas independente disso, eu sempre trago uma reflexão quando eu estou ministrando, né, alguma disciplina, seja EAD, seja graduação, seja pós-graduação, e aí eu trouxe para essa disciplina essa reflexão, que é o seguinte: faça tão bem feito o seu trabalho que quando as pessoas verem o que você fez, elas vão querer voltar para ver de novo e vão trazer outras pessoas só para mostrar o seu trabalho. E, gente, isso aqui é muito importante nos dias de hoje, principalmente você que quer se diferenciar no mercado, você que quer se diferenciar na sua profissão, na sua carreira. É extremamente importante que você esteja cada vez mais fazendo o seu trabalho de uma maneira que mostre uma excelência. E quando você faz seu trabalho tão bem feito, quando você, a cada dia, você executa o seu trabalho de uma forma excelente,
de uma forma eficiente, isso você está inovando. Porque inovação, e a gente vai já falar mais sobre isso, inovação não é uma questão só de você criar algo novo, mas sim de você fazer melhor ainda aquilo que você já faz de outras maneiras e que você possa sempre estar buscando um processo de desenvolvimento sobre aquilo que você faz. E isso é também inovação. É você buscar repertório, é você se tornar perito naquilo que você faz, para que cada dia, a cada mês, você esteja fazendo de uma forma excelente o seu trabalho. E isso, gente, acaba envolvendo as pessoas. Isso acaba trazendo uma excelência naquelas pessoas que passam pelo seu trabalho. E aí elas vão querer voltar e voltar de novo para ver como você atende, para sentir novamente a experiência de como você vivencia a sua profissão. E elas vão querer trazer de outras pessoas para ver como você trabalha. E isso pode ser em qualquer segmento que você esteja inserido. Se você fizer bem feito a cada dia seu trabalho, se você procurar sempre inovar as maneiras que você realiza o seu trabalho, com certeza as pessoas que estão em volta de você, elas vão querer cada vez mais fazer parte do seu dia a dia. E isso pode ser cliente interno, cliente externo. E aí você vai criando uma rede social de pessoas que querem sentir essa experiência que é a sua profissão. Então, a inovação é uma questão de conhecimento. Vou repetir, a inovação é uma questão de conhecimento, ou seja, criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de conhecimento. Então, quando você reflete sobre essa frase que eu acabei de trazer para vocês, quando você busca melhorar a cada dia, e é por meio do conhecimento que você busca melhorar, porque a gente só desenvolve, olha só o que eu vou dizer, pessoal, a gente só desenvolve aquilo que a gente conhece. Não adianta muitas vezes a gente querer se desenvolver em algo se a gente não buscar o conhecimento. Não adianta a gente querer ser uma pessoa inovadora, uma pessoa criativa, se nós não buscarmos o conhecimento. Né? É o conjunto de conhecimentos que traz inovação. E isso precisa ficar muito claro para você. Na unidade 1, ela dá uma explanação muito bacana sobre essa questão do conhecimento, sobre essa questão da inovação. E aí eu sugiro a você que baixe esse material, que estude esse material e guarde ele em uma pastazinha aí do seu computador, do seu notebook. Encontre uma maneira de guardar esse material, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu que estou dentro de empresas há muitos anos, eu vejo cada vez mais esse tema como muito evidente nas nossas carreiras hoje. Principalmente nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo muito incerto, um mundo cheio de ambiguidades, um mundo cheio de aceleramento, um mundo muito dinâmico. Então nós precisamos nos reinventar a cada momento, a cada nível de inovação. Nós precisamos estar preparados para viver nessa pegada, né? Com relação ao mercado, que exige muito de coisas novas, certo? Então a inovação é uma questão de conhecimento, criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de conhecimentos. Então o novo mundo, gente, o novo mundo que está cada vez mais se criando, né? A gente vê aí tanta coisa acontecendo atualmente, tantas empresas que nasceram dentro da pandemia, outras empresas que fecharam porque não conseguiram se adequar ao novo momento que está acelerando, né? Que é o momento mais digital, um momento mais interativo por meio de vídeos, né? Por meio de aulas virtuais.
Então, a educação está cada vez mais evidente nesse momento, porque só por meio da educação é que você vai criar e você vai fazer parte desse novo mundo, né? Um mundo onde cada vez mais empresas estão investindo em tecnologia para que elas possam estar acelerando o processo de inovação dela, e a gente vê muito isso no nosso dia a dia. A gente vê hoje pedindo comida pelo aplicativo, hoje carros que não são táxis, mas levam você de um ponto A a um ponto B, né, de uma forma mais rápida, mais ágil, que é o Uber. Hoje você não precisa mais ir numa locadora para poder alugar um filme para assistir. Não, no seu próprio celular, no seu notebook, você faz uma assinatura de um Netflix, onde você assiste ali os filmes que você quer, a série que você quer, a qualquer momento do seu dia, né? Então, olha só como as coisas avançam, né? Hoje em dia, muita gente não precisa ter uma câmera filmadora muito cheio de recursos. Você pega o seu celular e você grava um vídeo, né? Eu estou aqui no meu notebook gravando essa videoaula para você. Não estou presencialmente falando, né, sobre esses conteúdos. Eu estou de uma certa forma que atingindo o máximo de pessoas que querem assistir aqui essa videoaula. Enfim, nós estamos num novo mundo, e esse novo mundo ele perpassa pela educação. Então, quanto mais você investir em educação, mais você conseguirá se adaptar a um mercado em mutação. Então, não pense que o mercado onde você está inserido, ele é um mercado que não muda. Pelo contrário, seja qual for a sua profissão, seja qual for a área que você queira incluir esses conhecimentos que você está na sua graduação aqui, por meio do ensino à distância da Uniateneu, cada vez mais você vai precisar entender que esse mercado ele está em evolução. Não é porque hoje está em evidência alguns segmentos do mercado que daqui a 5 anos ele continue da mesma forma. Não, cada vez mais vamos precisar melhorar por meio das nossas profissões, melhorar aquele trabalho que eu estou fazendo. E isso é por meio da educação. Quanto mais você investe em você, mais você se conhece, mais você se desenvolve e mais você se autorrealiza. Então, gente, fica aqui a dica do professor Ricardo Alcino para você que está aqui assistindo essa aula, que essa disciplina ela é uma disciplina fundamental para você. Gestão do conhecimento e inovação. Você precisa, e vai ser muito bom para você, se você conseguir fazer uma gestão do que você precisa aprender, né? E quando eu falo aprender, não é só sobre a sua área. Hoje nós precisamos nos desenvolver em várias áreas. Então, se eu sou um gestor, eu preciso me desenvolver em relacionamento, eu preciso saber liderar, eu preciso entender sobre negócio, eu preciso desenvolver cada vez mais a minha comunicação, eu preciso entender sobre persuasão, eu preciso me capacitar por meio de desenvolvimento de competências, para que eu tenha cada vez mais conhecimento em outras áreas e eu consiga entrar em várias relações, certo? Então, hoje a gente fala muito, não sei se você conhece essa palavra, mas ela se chama nexialista. Nem especialista e nem generalista, e sim nexialista. O que é que o nexialista quer dizer? Significa que você faz nexo com as informações. Quando você se depara com um problema, quando você se depara com alguma adversidade ou com alguma coisa que você precisa resolver, o nexialista é aquele cara que tem aquele conhecimento embarcado na sua mente, porque ele, por meio da educação, ele foi buscar outros conhecimentos, e aí ele faz nexo, ou seja, ele faz link com aquilo onde ele precisa buscar informação para resolver aquele problema, ou aquela adversidade, ou resolver algum assunto
sobre aquela sua área ou outra área na qual ele está inserido dentro da empresa. Então o nexialista, ele é um cara que faz nexo, ele é um cara que ele, ao se deparar com aquele problema, com aquela questão, ele sabe onde ele vai buscar informação. Por quê? Porque por meio da educação, ele investiu em educação e ele sabe na mente dele onde ele aprendeu aquilo. E aí ele vai fazendo nexo. Então, gente, olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Isso é muito sério, né? O novo mundo chegou. E a educação, ela é fundamental na sua vida. Né? Se você está aqui fazendo essa graduação, né, no ensino à distância da Uniateneu, não pare depois disso. Faça uma pós-graduação. Invista em outras áreas da sua vida para que você aumente o seu repertório, para que o seu currículo ele esteja ali cheio de conhecimentos, né? E aonde você se candidatar para uma vaga, ou se você quiser empreender, montar um negócio, você tem o conhecimento. Você tem o conhecimento. Muitas vezes as pessoas querem se aventurar em algum empreendimento e a ideia é até boa, muitas vezes, né? O negócio é até muito bom, mas por falta de conhecimento, ela às vezes não passa um ano naquele negócio que ela montou. Por quê? Porque ela não passou pelo processo de se educar naquele negócio, naquele mercado. Ela não procurou se desenvolver em uma área de administração para poder administrar o negócio. Ela não colocou para dentro da mente dela, por meio do conhecimento, essa vertente do empreendedorismo. Né? O que é que eu faço com as ideias que eu tenho? Como é que eu coloco ela em prática? Não é? Como é que eu também tenho conhecimento técnico daquilo que eu faço? Então o nexialista, ele é muito importante hoje na atualidade, certo? E avançando aqui um pouco mais sobre a nossa disciplina, né? Sobre o primeiro vídeo das unidades 1 e 2, existe uma relação muito importante entre conhecimento e inovação. Então quanto mais você tem um conhecimento por meio da aprendizagem, mais você vai criando inovação. E aí, como eu fui muitos anos consultor empresarial, eu via muitos CEOs, né, donos de empresa, diretores de empresas, pedindo para a sua equipe: olha, vocês precisam ser mais criativos, vocês precisam trazer mais ideias. Aí eu fiquei me perguntando assim: ok, a gente precisa de pessoas mais criativas dentro da empresa. Nós precisamos de pessoas que tragam ideias. Mas como é que essas pessoas às vezes vão ser criativas e buscar novas ideias se elas não estão buscando conhecimento? Se elas não estão aprendendo coisas novas, fazendo um curso naquela sua área ou em alguma outra área que agregue ou que alavanque a sua área específica? Né? Então, qual foi o último livro que eu li sobre a minha área? Quais foram os livros que eu estou lendo? Porque eu preciso, para ser criativo, para que eu possa trazer ideias, né, para dentro da minha empresa, eu preciso ter conhecimento. Não se engane, não tem como eu ser criativo se eu não ter conhecimento. Entende isso? Então, por meio, gente, da aprendizagem, você tem o conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais você é uma pessoa que cria. E quanto mais você cria, mais inovação você traz. E isso é um círculo, né? Isso é um círculo de excelência. E nós precisamos cada vez mais viver dentro desse círculo de excelência. E não um ciclo vicioso, né? E não um ciclo onde a gente está sempre fazendo as mesmas coisas todo dia. E eu não me qualifico, eu me acomodo, eu passo 1 ano, 2 anos naquela mesma função, muitas vezes reclamando, né? Muitas vezes é mais fácil reclamar externamente, colocar a responsabilidade nas mãos de outras pessoas, da empresa, do governo, de pessoas X, Y, da minha família. E eu não trago a responsabilidade para mim e diga assim, bato no peito e diga assim: não são os outros que vão fazer eu mudar.
Não são os outros que têm que me dar um novo trabalho ou uma nova função. Não, eu tenho que fazer por merecer. Então, gente, muitas vezes na sua carreira você precisa sair desse círculo de vícios, né? Esse círculo vicioso para um círculo de excelência. E um círculo de excelência, ele precisa estar aqui, ó. Por meio da aprendizagem, eu vou cada vez mais buscando conhecimento em áreas que eu quero me desenvolver. Poxa, eu não sei sobre aquela área, mas deixa eu procurar, estudar um pouco mais sobre aquilo ali, né? E aí você vai cada vez mais, por meio desse círculo de excelência, se tornando uma pessoa inovadora. Porque a empresa não é inovadora, são as pessoas que fazem uma empresa inovadora. Entenda isso. São as pessoas, é por meio das pessoas que se tem uma cultura inovadora. Certo? E nós vamos falar isso mais lá na frente, sobre cultura, as empresas que são empresas inovadoras. Então, gente, olha, foca naquilo que você acredita que precisa se desenvolver. Não espera por ninguém não espera a empresa pagar um curso para você, para que você melhore a sua comunicação, para que você melhore a sua oratória. Não espera a empresa, se você é um vendedor, não espera a empresa pagar um curso de vendas para você não. Vá lá e faça. É você, é sua profissão. Não é? Se você sai de uma empresa específica, você precisa ser uma pessoa empregável. Não é? E o que é uma pessoa empregável? É uma pessoa que, por mais que ela passe ali por aquela empresa, que por algum motivo você saiu e você talvez queira uma coisa melhor, você é empregável porque aquele mercado, ele quer você, ele quer um profissional como você. Isso é uma pessoa empregável. Não é questão só de ter um emprego. Agora eu tenho um emprego, tá tudo bem, tá tudo ok, eu não preciso fazer mais nada porque esse emprego aqui tá me dando o meu sustento. Não, gente, viver no círculo de excelência é viver um círculo onde você quer crescer, onde você quer estar passando por níveis, níveis maiores dentro da sua carreira, tá certo? E aí, para que eu possa viver nesse círculo de excelência, eu preciso trabalhar a minha mente. Eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso dar alimento a ela. Não é só questão de dar alimento para o seu corpo, que é importante, mas é alimentar a sua mente. Com que é que você está alimentando a sua mente? Quais são as coisas que você vem vendo, que você vem ouvindo, que você vem sentindo? Será que está faltando realmente você se dedicar um pouco mais à sua graduação? Será que está faltando realmente você baixar um material tão rico, onde você se prontificou a fazer uma graduação, onde você quer se especializar cada vez mais, na área do conhecimento? Você precisa dessa formação para o seu currículo. O que é que você está fazendo para ser uma excelente pessoa, um excelente profissional? Então a sua mente, ela precisa ser cuidada. A sua mente, ela precisa ser alimentada com coisas que alavanquem a sua vida e não que lhe coloque para baixo. Então volto a dizer, é por meio do conhecimento que você vai melhorando essa máquina que você tem chamada cérebro. Ok, gente? Então é por meio daquilo que você vê, por meio daquilo que você escuta e por meio daquilo que você sente, que você vai criando novas sinapses neurais. Certo? Então, muito cuidado com o que eu chamo de indigência cognitiva. Professor, e o que é que isso quer dizer? Indigência cognitiva. Se eu separar essas duas palavras, indigência quer dizer pobreza, indigência quer dizer miserável, Cognitiva, cognição, vem de cognição, vem de inteligência, vem de pensamento, vem de conhecimento. Então, se a gente juntar as duas palavras, indigência cognitiva, e o que eu coloquei, que é cuidado com a indigência cognitiva, ela significa cuidado com a pobreza de inteligência.
Cuidado com a miséria de pensamento. Aquelas pessoas que vão se destacar mais nos seus negócios, na sua carreira, na sua profissão, são as pessoas que têm inteligência. E quando eu falo inteligência, eu não estou falando aqui do QI, não. Do quociente de inteligência. Não, eu estou falando das pessoas que conseguem articular a frase, né? Que conseguem se aprofundar em uma área, que conseguem falar bem, que conseguem se desenvolver em algumas áreas do conhecimento. Então, você vai cada vez criando mais sinapse neural. E o que é sinapse neural, professor? E eu estou falando aqui do sistema nervoso que nós temos, que ele só faz sinapses neurais, ou seja, só desenvolve novos aprendizados se você colocar em prática os conhecimentos que você joga para dentro da sua mente. Então, gente, não basta só você estar matriculado em um curso de graduação. Não basta só isso. Você precisa se dedicar, estudar. Não basta, gente, não é só uma questão de prova, de fazer uma prova na disciplina tal para poder passar. Gente, e o seu conhecimento? O seu conhecimento, você carrega ele pro resto da sua vida. Agora, se você acha que, não, eu quero só o certificado, eu quero só o diploma, mas isso no dia a dia não se perpetua, isso não dura. O que vai durar é o conhecimento que você tem por meio dessas disciplinas, por meio da sua graduação, que vai fazer com que você se destaque, que vai fazer com que você esteja dentro do círculo de excelência, que vai fazer com que você seja um expert naquilo que você faz. Então, volto a dizer, cuidado com a indigência cognitiva, certo? E aí eu trago dois tipos de pessoas no mundo. Existe a pessoa que tem moral aristocrata e existe a pessoa que tem moral escrava. E aí eu já explico. A pessoa que tem a moral escrava é aquela pessoa submissa. É aquela pessoa dentro da empresa que muitas vezes ela está ali se deparando com um problema e ela diz assim: e quem é que vai resolver esse problema? Né? Quem é que vai fazer isso? Parece até que ela não não faz parte daquela empresa. É como se fosse toda vez alguém que tivesse que resolver um problema. Poxa, mas ela faz parte daquela empresa. Parece às vezes que as pessoas vivem no mundo da terceirização. Parece que ela está dentro da empresa, mas não está. Ela está dentro da empresa, mas ela parece mais um terceirizado. Nada é com ela. Né? E é a pessoa geralmente que diz o seguinte: quem é que vai resolver? A moral escrava é aquela pessoa que diz: quem é que vai resolver? Ah, mas a empresa é que precisa resolver isso. Mas você é a empresa. Muitas vezes você está ali como colaborador daquela empresa e você faz parte daquele time. Então você é a empresa. Não importa se é uma outra pessoa que vai vai atender aquele cliente, não é a sua área, né? Às vezes a gente chega assim numa loja ou em uma determinada empresa para ser atendido, aí a pessoa chega para aquele colaborador e aí a pessoa diz: não é comigo, não é com fulano de tal que resolve. Mas aí a pessoa parece assim que o cliente é que vai adivinhar onde é que está fulano de tal que vai resolver aquela questão dela, aquele problema dela. Enquanto o cara poderia ter moral aristocrata, que é diferente. O moral aristocrata é aquele cara que diz assim: não é comigo não, mas pode deixar que eu resolvo. Não é? Olha só que diferença. Não, senhor, não é aqui nesse departamento que o senhor vai resolver esse problema, mas pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu vá atrás por senhor. Moral aristocrata é aquele cara que assume responsabilidade. Moral aristocrata é que muitas vezes ele nem faz parte daquele problema, mas por ele fazer parte e ter a consciência de que ele faz parte daquela empresa, ele faz, sabe o quê? Ele diz o seguinte: nós vamos resolver. Eu vou ajudar a resolver esse problema. Não tenho nada a ver não com o problema, mas eu quero fazer parte de resolver. Então, olha só.
né? Esses dois tipos de pessoa no mundo. E olha só o que é que mais as empresas hoje estão buscando. É justamente o profissional que tem moral aristocrata. As empresas estão buscando profissionais, pessoas qualificadas, pessoas que querem realmente resolver, pessoas que estão ali para qualquer coisa, né? São as pessoas que estão aptas a entrar, a fazer parte daquela vaga, né, que está sendo ali lançada no mercado, e ela se candidata para aquela vaga X, onde ela diz o seguinte: olha, eu estou aqui para a gente resolver, eu estou aqui para a gente trabalhar, eu estou aqui para poder fazer parte desse time, dessa empresa, eu quero vencer junto com essa empresa. Gente, isso é moral aristocrata. E aí eu tenho um exemplo para poder falar sobre essas duas morais, né, essas duas pessoas no mundo, que existem no mundo. E 80%, viu? Vou logo dizendo, 80% dessas pessoas no mundo estão na moral escrava. E eu estou sendo bem legal, né? Se você for ver aí, realmente, infelizmente, tem muita gente com moral escrava. E pouquíssimos, né? 20 a 15% de moral aristocrata. Então nós precisamos reverter isso, gente. E é por meio de vocês, né, que estão assistindo aqui essa aula, que estão nessa disciplina, que precisam se destacar, né? E vai ser bom para você. Vai ser bom para você, vai ser bom para sua carreira, vai ser bom para que você esteja cada vez mais abundante em todas as áreas da sua vida. Não é? Então é por meio da sua carreira que você vai fazer com que as suas áreas da sua vida elas estejam bem, certo? Então olha só o exemplo aqui que eu trago. Existe ali uma entrevista numa empresa X e o RH está marcado com aquela pessoa, aquele candidato, às 2 horas da tarde para fazer aquela entrevista. E aí dá 2 horas, dá 2h10, dá 2h15, dá 2h20, e aí chega o candidato àquela vaga. E aí ao chegar, o RH, né, o profissional de RH diz o seguinte: poxa, mas nós estávamos marcados às 14 horas e você está 20 minutos atrasado. O moral escrava vai fazer o quê? Ele vai dizer o seguinte: mas sabe o que é? É porque o ônibus que eu pego se atrasou. Sabe o que é? Eu não me atentei para a hora e acabei me arrumando as carreiras e acabei me atrasando. Sabe o que é? É porque meu pai e minha mãe, que ficaram de me trazer aqui para a entrevista, eles demoraram. Então a pessoa que é moral escrava, ela está sempre usando uma frase que é a seguinte: sabe o que é? Ela está sempre dando desculpa. Ela está sempre ali encontrando uma justificativa para justificar o erro, né, que ela está ocasionando. Né? Então o moral escravo ele vai encontrar todo tipo de desculpa para poder justificar aquele erro que ele deveria ter assumido. Já o moral aristocrata é completamente diferente. Ele pode até se atrasar, mas quando o RH, o profissional de RH perguntar: poxa, nós estávamos marcados às 14 horas, o que foi que aconteceu que você não avisou? Ou que você chegou atrasado? O moral aristocrata vai dizer o seguinte: o senhor tem toda a razão. Eu estou atrasado e a responsabilidade é minha. Eu peço desculpas pelo incômodo e por ter atrasado o tempo do senhor. Eu ainda posso continuar a participar dessa vaga? Olha só que diferença. O moral aristocrata não foi buscar justificativa, desculpas para poder encontrar uma fuga pelo seu atraso. Não, o moral aristocrata bateu no peito e diz que a responsabilidade é dele. Então, gente, muito cuidado, né? Muito cuidado com relação a essas morais, né? A essas pessoas no mundo, ok? Então, gente, gravem isso que eu estou falando, e isso está muito relacionado à questão de você estar buscando melhorias para a sua carreira, melhorias
para que você possa estar inovando, ok? E nada melhor do que você melhorar o seu conhecimento e ser uma pessoa inovadora por meio do mindset. E hoje essa palavra aqui tem sido muito falada dentro das empresas inovadoras, dentro das startups, porque hoje as startups são consideradas, né, pequenas empresas inovadoras, são incubadoras de projetos incríveis, de ideias incríveis, onde elas são realmente empresas inovadoras, e depois de um tempo que elas maturam aquela ideia, que elas colocam para funcionar, elas acabam vendendo aquela ideia para uma empresa grande, ok? Então, são pessoas que, se você for buscar conhecer dessas startups, você vai ver que ela tem um mindset muito diferente de muitas pessoas. E existe uma diferença aqui entre mindset, que é igual, muito igual ao que eu acabei de falar da moral escrava e da moral aristocrata. Geralmente a moral escrava tem um mindset fixo, né? Que é o que? Um mindset fixo. Ele crê que inteligência e habilidade são natos. Ou seja, não, eu não preciso me desenvolver. Eu nasci assim, vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Né? Então tome muito cuidado com isso. A inteligência, gente, ela é desenvolvida. Né? Pode ser que para algumas pessoas seja pouco fácil se desenvolver, mas as pessoas que são esforçadas, né, elas conseguem sim ter uma inteligência, elas conseguem sim ter aquela habilidade. Né? Por mais que não seja muitas vezes um talento seu, mas você consegue desenvolver. Então o mindset fixo, ele tem dificuldade em ver as próprias limitações. Por quê? Porque estão sempre ali justificando, estão sempre ali dando desculpas. Né? A pessoa do mindset fixo, ela evita desafios por medo de revelar as suas fraquezas, ou seja, ela não é muito inovadora. Né? A pessoa que não é muito inovadora é porque ela tem medo. Ela tem muito medo, então ela vai ali, ela sempre fica atrás da moita. Ela nunca se revela, ela nunca aparece, ela nunca dá ideia, porque ela tem medo de revelar alguma fraqueza dela. A pessoa de mindset fixo, ela não crê que esforço pode gerar mudança. Então, quando a gente se depara num momento como esse de pandemia, que nós estamos vivenciando ainda, né? E aí ocorrem várias mudanças no mercado, no mundo. Então essa pessoa não se esforça para poder melhorar a vida dela. Poxa, eu estou num momento que eu preciso melhorar a minha vida, meus comportamentos, a minha comunicação, as minhas habilidades. Então o mindset fixo, ele acha, né? Ele não crê que esforço pode gerar mudança. Ok? E por último, o mindset fixo, ele encara problemas sem esperança em resolver. Então é aquela pessoa geralmente negativa, aquela pessoa para baixo, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que encara o problema como algo extremamente difícil. Então, gente, a ideia aqui, para que você seja uma pessoa inovadora, né, que é por meio do conhecimento, por meio do desenvolvimento, é que você saia desse mindset fixo e vá para um mindset de crescimento. Olha só a diferença, né? Onde se tem mindset de crescimento, tem a moral aristocrata. Né? Então o mindset de crescimento, ele crê no desenvolvimento da inteligência e habilidades, que é o que eu acabei de falar. Você consegue sim se desenvolver, você consegue sim ter novas competências, novas habilidades. Sim, gente, é possível, tudo é possível, desde que você se esforce, desde que você queira vencer. A outra coisa, né, é que o mindset de crescimento, ele busca aprendizado para superar a limitação. Então o cara vê ali que ele tem uma limitação e isso está impedindo com que ele consiga atingir um objetivo na vida dele, ele vai lá e busca o aprendizado para superar aquela limitação. Eu mesmo fui um vencedor de uma limitação muito forte em mim. Quando eu tinha 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, eu tinha problemas de falar em público. E esse problema era muito sério. Eu não conseguia articular nenhuma ideia. Quando eu participava de uma reunião,
na empresa que eu trabalhava, que eu comecei muito novo, e aí eu não conseguia articular. Eu tinha grandes ideias na minha mente, mas eu não conseguia colocar em prática. Né? Quando era para apresentar um trabalho, e eu me lembro que desde a época de colégio, que eu ia apresentar um trabalho, alguma coisa, eu me tremia todo. E isso começou a evoluir até chegar na faculdade, no meu primeiro curso de graduação, que foi de economia. Até para fazer a chamada, o professor fazia a chamada, e quando ia chegando perto do meu nome, que é Ricardo, né, eu já me tremia todo, simplesmente para dizer presente. Olha só que loucura, né? Como a nossa mente, ela é algo assim que a gente pode trabalhar. E aí eu via que aquilo ali não estava legal, não estava certo, já que eu queria ser um profissional destacado, já que eu queria ser um palestrante, eu já tinha um sonho de ser palestrante, de dar treinamentos, como eu já dei vários treinamentos nos últimos 18 anos da minha vida. E aí eu disse, não, isso aqui precisa mudar. O que é que eu fui fazer? Eu fui buscar aprendizados para melhorar e superar a minha limitação. Então, gente, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Eu falhei muito na minha vida? Falhei demais. Mas uma coisa que eu sempre trouxe e carrego comigo até hoje, que é, eu não fracasso, eu não tenho essa palavra no meu dicionário, fracasso. Não, eu não fracassei, apenas eu falhei, né? E eu aprendi com isso. Então eu tenho sempre aprendizados, certo? E aí, caminhando aqui, para a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela vê o esforço como caminho da excelência. Então seja uma pessoa esforçada. Eu não sou assim, eu não sou uma pessoa inteligente. Mas, gente, uma coisa que eu sempre tive na minha vida foi a questão do esforço. Por meio do esforço, eu venci várias coisas na minha vida. Certo? E enfrenta os problemas com entusiasmo. Poxa, gente, problema você vai ter todo dia. Não se engane, não. Problema você vai ter todo dia. A grande diferença é como é que você vai encarar esses problemas. É com entusiasmo ou é com crítica? É com entusiasmo, com esperança ou é com desespero e com arrogância? Então, muito cuidado com a maneira que você encara as coisas que acontecem na sua vida. Então, o que eu sugiro a você, se você tem um mindset fixo, que tem alguma dessas características aqui, que você se encontra aqui, comece a trabalhar em você essa mudança para o mindset de crescimento. Então tem até um livro que é de uma psicóloga, se eu não me engano, americana, que esse livro se chama Mindset. E ela fala desses dois tipos de mindset. Então, se eu fosse você aí, buscava esse livro, mas caso você não encontre, você pode mandar uma mensagem aqui para mim dentro da plataforma da Uniateneu, dessa disciplina que eu estarei vendo, e aí eu ajudo você. Ok? E só para a gente ir avançando aqui, hoje nós estamos vivendo o momento da indústria 4.0. Professor, e o que é essa indústria 4.0? As fábricas serão mais flexíveis, e quando eu falo fábrica, eu não estou falando de indústria só. Eu estou falando de várias empresas. Cada vez mais as empresas, gente, elas estão mais flexíveis, mais dinâmicas, mais ágeis. Ou seja, Smart Factory. E o que é que significa? Fábrica inteligente. As empresas estão se tornando cada vez mais e fábricas inteligentes. As empresas estão cada vez mais dinâmicas, mais ágeis, mais rápidas. Então, visualiza isso. Nós estamos no momento da indústria 4.0, certo? E para que as empresas, elas sobrevivam, para que essas empresas estejam nessa indústria 4.0, ela depende de inovação. Ela depende dessa palavra que está cada vez mais no auge, inovação. Pode perceber, aonde você anda, existem coisas que são inovadoras. Cada vez mais
aplicativos surgem, né, na palma da nossa mão, que são aplicativos onde a gente vê uma inovação ali. E eu já até citei no início aqui da aula, né? Então, gente, só vai sobreviver as empresas que têm, não é, inovação na sua mentalidade desenvolvida por meio da cultura da empresa, por meio da cultura da organização, certo? E isso, gente, a gente precisa passar por uma transformação. Quantas empresas passaram por uma transformação agora, recente? Quantas? Aí a gente vê hoje no mercado as pessoas se adaptando, as empresas se adaptando a um novo momento. Você vê aí vários restaurantes que não tinham entrega por meio do iFood e começaram a ter que se adaptar, se transformar, né? Se depararam no meio de um lockdown, fechando as portas, e elas precisaram se reinventar. Então, gente, é por meio da transformação que nós vamos se tornar pessoas mais inovadoras e vamos transformar as nossas empresas inovadoras por meio da transformação, ok? E aí o que são organizações inovadoras? A principal característica dessa estrutura de empresa está na inovação. Então, olha só, essas empresas conseguem integrar estratégia com cultura, né, que conseguem integrar estratégia com cultura, são capazes de desenvolver também produtos inéditos para o mercado ou elaborar algo já existente, mas de forma aprimorada em relação aos seus concorrentes, despertando o interesse dos consumidores. Quer um exemplo com relação a isso aqui? O mercado de táxi já existia. Há muitos anos o mercado de táxi já existia. Só que ele atingia um determinado público. Não era todo mundo que tinha condições de pegar um táxi. As pessoas pegavam mais ônibus, né? E aí o que foi que o Uber fez? Ele pegou um mercado existente, só que ele encontrou uma lacuna de uma comunidade que não pegava táxi. Então ela inovou, né? Então ela pegou um mercado existente e criou uma ruptura, né? Ou seja, ela foi uma empresa disruptiva. Ela quebrou um paradigma, ela rompeu com um paradigma de táxi e criou algo extremamente novo. Ela disse o seguinte: olha só, se você baixar um aplicativo, você consegue botar o local para onde você quer ir e me dizer onde é que você está, e eu faço a viagem para você por meio de vários veículos que eu tenho, porque a Uber não tem nenhum veículo próprio, pelo menos até o momento, né? Ela tem veículos que ela usa de outras pessoas que trabalham para ela, que são os motoristas de Uber. Olha que interessante. Então, esses motoristas, a Uber paga uma comissão para trabalhar para ela. E ela tem carros em todo canto, em todo bairro, em toda rua, pertinho, 2, 3, no máximo 6 minutos chega o Uber na sua porta. E ela atingiu um público que não tinha condições de pegar um táxi, mas que pode ter condições de pegar um Uber hoje. Muita gente hoje deixou de pegar ônibus e usa mais Uber. Tem gente que vendeu seus carros e usa o Uber porque se tornou mais barato, mais viável. Então, gente, olha só o que é uma organização inovadora. Certo? Então, ela aprimorou algo com relação à sua concorrência. Então, quais são as características das organizações inovadoras? São empresas com uma visão futura do mercado concorrente, tem um modelo de organização apropriado, de acordo com o local em que está inserida e com o que os consumidores buscam, realizam capacitação e treinamentos constantes, não pode parar, gente. A organização não pode parar. É porque eu já atingi o sucesso. Gente, o sucesso, ele precisa sempre, a empresa que quer permanecer tendo sucesso, ela precisa sempre buscar cada vez mais qualificação. Ela precisa cada vez mais capacitar seus funcionários. E elas precisam cada vez mais desenvolver trabalho em equipe de forma eficaz, entre outras coisas. Certo? Então, o conhecimento é um capital da empresa ou dos indivíduos que nela trabalham.
né? Então, olha só, o conhecimento compartilhado coletivamente no ambiente organizacional, a partir da realização de qualquer prática em direção às atividades realizadas, que é o capital intelectual, torna-se um recurso econômico na empresa, viabilizando estratégias competitivas e novas perspectivas para a solução de problemas. Certo? Então, o conhecimento compartilhado, gente, ele se torna algo extremamente importante para a empresa. Né? Então, quanto mais eu tenho uma cultura onde eu compartilho ali as informações, onde eu compartilho os conhecimentos, mais eu consigo desenvolver o capital intelectual das pessoas que trabalham na minha empresa. E a outra pergunta é: conseguiremos nos manter no mercado se não ofertarmos um novo produto nesse segmento? E aqui é onde entra a inovação, né? Que a ação de inovar, ela pode ser compreendida como a implementação de um novo ou consistentemente renovado produto, que pode ser um bem ou serviço, né? Um processo, um método de marketing, também uma nova metodologia de negócios adotada pela empresa, seja no local de trabalho, seja nas relações externas. Então, gente, conhecimento e inovação, elas estão entrelaçadas. Então, uma cultura inovadora, né? O que é uma cultura inovadora? Né? A cultura da organização, né? Então, a organização ela precisa implementar essa cultura inovadora por meio da confiança, por meio da autonomia, por meio do reconhecimento, do respeito, da recompensa, né? Ser otimista, construtivo e participante. Até um setor de pesquisa e desenvolvimento, para que ela esteja sempre atenta, né, às novidades do mercado, ter uma remuneração diferenciada, né? E tem também aqui os fatores estratégicos, que é a busca de soluções, ênfase no cliente, competitividade, criatividade, inovação, sucesso. Então, gente, é uma visão do presente que vai me levar para o futuro, onde eu quero chegar. Então, a cultura inovadora, ela precisa se utilizar dessas coisas aqui que eu acabei de falar, para que ela tenha cada vez mais uma cultura inovadora, ok? Então, quais são as 10 características organizacionais que facilitam o processo de inovação? Crescimento, herança organizacional, ou seja, qual é a pegada daquela empresa? Ela tem uma cultura, né? Ela tem uma herança voltada para a inovação? Vínculos externos, quais são as relações que ela tem com startup, por exemplo, com consultorias para cada vez mais estar melhorando os seus processos, o que é que ela tem investido em tecnologia, quais são os riscos que ela tem assumido, né? A cooperação, nós vivemos um momento de cooperação, de servir, de ajudar, né? De receptividade, de criatividade, de ter estratégia, de ter habilidades inovadoras. Então isso, gente, são características, né, de empresa que tem uma cultura inovadora, certo? Então pega essas características aí que são extremamente importantes. E aí eu já estou aqui finalizando, né, a nossa primeira videoaula, e nós vamos continuar no próximo vídeo falando das unidades 3 e 4, né? E eu espero aqui que você tenha gostado dessa aula. Essa aula vai ficar gravada, então você pode aqui estar copiando, parando o vídeo, copiando os slides, né, que eu passei aqui com muita informação bacana. E eu desejo assim enormemente que você consiga aí, avançar nessa disciplina, que você consiga aí, ter os conhecimentos cada vez mais incutidos, né, na sua mente, para que você seja uma pessoa inovadora, ok? Então fica aqui um grande abraço para você, fica em paz e que Deus abençoe você. Tchau, tchau.